Tem que ter o dinheiro para comprar. E esquecemos que o nosso Deus é Deus do sobrenatural. Que Deus é dono do milagre. Quando eu estava lendo isso, eu disse, meu Deus, reativa a minha fé. Ativa a minha fé. Para quando eu ver a multidão com fome, não pense só nessas duas soluções, mandar o povo embora ou ter dinheiro para comprar, mas me faça lembrar de pegar os 5 pães e 2 peixes e olhar para o céu. Pegue o pouco que você tem e olhe para o céu, porque haverá um milagre te esperando. Oh, aleluia, pegue o pouco que você tem e olhe para Deus, porque com o pouco que você tem, Deus vai fazer muito, aleluia. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, e ele olha para o céu. Poucas vezes Jesus orou com os olhos fechados. A maioria das orações Jesus fez com os olhos abertos. Por que é que nós fechamos os olhos para orar? Deus ouve mais a nossa oração com os olhos fechados ou com os olhos abertos? Isso não tem nada a ver. Nós simplesmente fechamos os olhos para concentrar, para que nada roube a nossa atenção, para que nada roube o percurso da sua oração. Deus escuta a sua oração com os olhos abertos, com os olhos fechados. E eu andava com os irmãos muito espiritual, e a gente dentro do carro pegando a estrada, vamos orar pela viagem. E o irmão na direção, Senhor meu Deus, vai tomando frente, irmão, abre o olho, irmão. Ora com os olhos abertos, ele fechava o olho e abria, fechava o olho e abria, como se Deus não fosse ouvir a oração, porque estava com os olhos abertos. Jesus pega os pães, os peixes, e levanta os olhos para os céus. Como que dizendo, nós só temos 5 pães, só temos 2 peixes. Deus, mas o Senhor é dono, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é dono, aleluia, do trigo, o Senhor é dono dos peixes. O Senhor tem muito para nos dar, e quando Ele levanta a mão e apresenta diante de Deus, então o povo é colocado em grupos de 50, aquelas 5.000 pessoas espalhadas pela relva, pelo gramado, colocado em grupos de 50 em 50 em 50, e se espalharam em grupos de 50. E Jesus, quando dá graças, o pão é multiplicado. Agora, quando Jesus pega aqueles pães e os coloca dentro de um recipiente, de um balaio que seja, os pães não foram aparecendo assim. Na verdade, o recipiente, a bolsa, aonde os pães eram guardados, você colocava a mão, tirava 1, nascia 2. Tirava 2, nascia 4. Tirava 5, nascia 10. Aleluia. E ia nascendo pão, aleluia, dentro da bolsa, dentro daquele cesto. Louvado seja Deus. E foi se multiplicando e aparecendo pão e peixe, peixe, pão, pão e peixe. Aleluia. Eita, glória a Deus. Com o pouco que você tem, se prepare, porque Deus vai fazer muito. Com o pouco que você tem, Deus vai fazer aparecer muito. Vai começar a nascer, vai começar a verter, vai começar a aparecer da onde você nem imagina. Prepare-te para uma colheita. Os 5 pães e 2 peixes vai virar um caminhão, vai virar uma padaria, vai virar uma peixaria, porque o Senhor vai fazer um milagre na nossa vida. Só quem crê, levanta a mão, abre a boca, dá um glória.
Pão e peixe. Por que não foi só pão? Quando eu fiz seminário, um dia eu preguei um texto desse numa prova lá, e fica uns 20 pastores só para botar defeito. Pão e peixe. Por que não foi só pão? Pão e peixe. Porque a igreja precisa do pão, que é a palavra. A igreja precisa do louvor, que é o peixe. Precisa dos dois. O louvor e a palavra. Jesus multiplica. E aqueles pães vão se multiplicando. Mas tem uma coisa interessante aqui. Jesus apenas orou. Ele não deu o pão para a multidão. Ele orou. A Bíblia diz que Jesus pegou os pães, o pão que aparecia, que estava nascendo ali, que se multiplicou, e dava, não era para o povo, era para os discípulos. E os discípulos é que davam os pães para o povo. Jesus não mandou fazer uma fila e foi dando pão para o povo. Ele deu para os discípulos. E os discípulos repartiu este pão à multidão. Duas coisas importantes. Primeiro, a obra de Deus é gradativa. Deus usa pessoas, meios para chegar até nós. Deus usa alguém, Deus usa uma reportagem, Deus usa uma palavra, Deus usa um hino e nos atinge. Segundo, quem dá pão à multidão são os discípulos. Quem alimenta a multidão faminta sem Deus lá fora não é Jesus, são os discípulos. A multidão só come se os discípulos repartir. E se os discípulos não repartir, a multidão continua com fome. Então Jesus não vai vir lá no teu bairro, na tua cidade, e sair evangelizando o povo. É você quem reparte o pão. É você quem dá o pão ao povo. Quem leva a palavra, um testemunho, ensina um hino, dá um versículo, ensina a orar, e você vai repartindo pão, e o povo vai comendo. Vai comendo. Vai comendo. Tem restaurante por aí que diz que é self-service, né, irmã? Aí a hora que chega o negócio da carne ali, tem uma placona escrita assim, 2 pedaços, miserável. Quer pegar aqui, é 2 pedaços só. Só pode pegar 2 pedaços. O resto, arroz, feijão e salada, você come quando você quiser. Chegou na carne, tem a placona debaixo do nariz. 2 pedaços só. Ninguém mandou você escolher esse restaurante. Aqui é só... O dia de Jesus não tinha só 2 pedaços. Ih, irmão... Tinha uns fortão lá, daqueles que comem logo 10 pão de uma vez. Traz mais um. Tá gostoso demais. Agora imagina, irmão. Um pão multiplicado do céu. Não tem erro no sal, nem no fermento, nem no trigo. Imagina o que é isso, irmão. Meu Deus do céu, aleluia. Não tem regime, não tem nada. Manda logo uns 10 pão para cima da mesa. Glória a Deus, e o povo foi se fartando, foi comendo, porque Deus não é Deus de miséria, aleluia. Deus vai mandar até você se fartar. Deus não vai deixar você com o estômago fundo. Quando você tem sede de Deus, Ele se entrega. Quando você busca o Espírito Santo, você acha. Quando você bate na porta do céu, você é atendido. Enquanto você quer comer, tem pão, tem peixe, e tem peixe, e tem pão. Imagina aquelas 5.000 pessoas, que barulho, irmão. Porque aquela gente do lado de lá é barulhenta, viu? Pensa num povo falador, barulhento, gritão, fala gritando.
Você pensa que eles estão brigando, irmão, eles estão falando, como é que você está? Está tudo bem? Bom dia. Você passa pelas ruas, eles falam, Jesus me guarda, me proteja do facão, da foice, da bomba. Eles não, estão só falando bom dia, irmão. Oh, bom dia, tudo bom com você? Já tomou café? Irmão, é por aí o negócio. Mas parece que estão tudo brigando. Agora imagina, pão nascendo e vindo pão, e o povo com fome. E aquela barulheira, aquela festa, e vai comendo, e o povo vai diminuindo a fome, vai parando de pedir, e vai parando de pedir. Jesus pode pedir para a cozinha do céu parar aí, porque o povo não está aguentando comer mais. O povo já comeu demais. Então, pegaram 12 cestos, e ainda tinha pão nascendo, ainda tinha pão sobrando, ainda tinha sobras de pão para todo lado, e eles foram juntando aquele pão do céu, e foram juntando, olha dentro do embornar aí, rapaz, acabei de achar, tem mais um pão aqui, põe no balaio, tinha pão para todo lado, tem peixe aqui, olha, põe para o outro lado. E a Bíblia diz que no final da história sobejaram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Foi a sobra. O que o povo não aguentou comer. O que o povo não aguentou comer. Eram quantos discípulos? Vocês trabalharam dando um pão para a multidão. Agora vocês merecem um cesto cheio. Vocês agora merecem um cesto cheio. Sabe aquele povo que trabalha de garçom? Quando a gente vira as costas, mas eles comem, irmão. É de graça, o garçom não paga. Porque se ele for servir com fome, hein? Olhando para o nosso prato, né, irmão? Eles chegam mais cedo, irmão, vai para a cozinha, avança, que esse garçom, que esse menino novo, hein? E come à vontade. Por isso que o garçom vem, te serve aquele prato, você fala, nossa, ele nem olhou, está com fome? Não estão. Que comeu quanto quis. Porque digno do seu salário é o trabalhador. Quando você trabalha para o Senhor, se prepare, porque vem cesto cheio. Se prepare, porque a colheita vai ser maior. Segundo, vocês deram, vocês compartilharam, vocês abençoaram, vocês fizeram um favor para alguém, vocês ajudaram as pessoas. Agora vocês têm uma recompensa. Eles ganharam um pão, ganharam nem metade, nem um terço do que vocês estão ganhando. Porque Deus sempre dá uma recompensa quando você estende a mão para alguém. Estende a mão para alguém. Abençoe alguém. Seja generoso. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa generosa. Estenda a mão. Dê um presente para alguém necessitado. E o Senhor te recompensará. Você pode talvez dar só um pãozinho, um pedacinho de pão. Mas o Senhor te dará um cesto cheio. E para terminar, a história termina muito maior do que ela começa. Começa com 5 pães, 2 peixes e termina com 12 cestos cheios. Começa com tão pouco e termina com muito. Começa faltando e termina sobrando. Começa com um problema e termina com uma solução. Esse é o nosso Deus. O culto pode ter começado com você no meio
de uma luta, mas o culto termina com você no meio de uma vitória. O culto pode ter começado com você no meio de uma tristeza, mas termina com você no meio de uma alegria. Pode ter começado faltando pão e peixe, mas termina com 12 cestos cheios. Pode ter começado sem solução, mas termina solucionado, porque esta noite é noite da sua vitória, aleluia. Pode ter começado sem luz no fundo do túnel, sem saber para onde correr, mas termina com o Senhor dizendo: eu multiplico os pães, multiplico os peixes. Pode ter começado sem saber por onde começar, sem saber por onde resolver, mas o Senhor termina dizendo: eu pego só o que você tem, só os 5 pães, só os 2 peixes, só isso aqui já resolve, só um pouco da tua fé que você tem, eu já vou trabalhar ao teu favor, já serve, já presta para um grande milagre acontecer na tua vida nessa noite. Se coloque em pé nesta noite. Louvado seja o Rei da Glória. 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 Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Levante as 2 mãos aos céus. Você ouviu Deus falar com você essa noite? Ouviu? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Então, por alguns instantes, com as mãos levantadas, diga para Deus o milagre que você precisa. Diga para o Senhor Jesus o milagre que você precisa.